Eu, claro, pelo meu perfil, como as redes sociais selecionam por perfil, nunca recebi barbaridades nas redes sociais, né? Aliás, fiquei sabendo que disseram muita coisa, que eu não quero entrar muito nesse assunto, mas enfim, que quando eu critiquei as pautas identitárias, eu sei que muita gente ficou furiosa comigo e deve ter dito os horrores nas redes sociais, e eu não fui procurar ver. Eu não disse, não acho que eu disse nada ofensivo, né? Eu disse um fenômeno. Eu vou lhe dizer assim que eu vou dar minha humilde opinião. Eu acho que o que a senhora falou foi mal compreendido, porque eu acompanhei toda a repercussão. Uhum. E eu acho que foi mal compreendido pelo seguinte aspecto. Foi dito em todos os até ataques, ofensas que dirigiram a você. Eu vi que foi uma coisa assim, que entenderam que tu disse que não existe nenhum momento em que aqueles que pertencem a grupos identitários têm a legitimidade da sua fala e que em todos os momentos é o lugar de cálice. Foi isso que entenderam da sua fala. Sei. Uhum. Foi isso que entenderam. E não que a senhora estava falando dos exageros e dos excessos. Eu tenho a certeza que nunca leram o seu texto. O seu texto que hoje. O seu texto que eu li novamente. O seu texto que eu li hoje novamente para poder preparar para essa conversa. Então, eu acho que é um momento da senhora usar aqui para esclarecer isso, sim. O que seria esse cálice? Mas eu acho que a questão não foi nem sobre o meu texto, foi a entrevista que eu dei para o Leandro Demore. Sim, mas foi a partir daquilo que buscaram o lugar de cálice e compartilharam o lugar de cálice. Certo. Uhum. Bom, eu não me lembro mais com detalhes desse texto, mas eu posso dizer que o que me motivou, o conceito de lugar de fala, ele é muito interessante, não é? Eu não tenho um lugar de fala para dizer vamos supor que o movimento negro deve fazer, estão fazendo errado, eu que sei o que eles devem fazer, o que eles devem reivindicar, isso podem me calar, devem me calar, não é? Você não está sabendo, você não está participando. A outra coisa é se eu achar que uma bandeira do movimento negro, eu estou dizendo movimento negro porque é um movimento que eu sou particularmente muito aceita, muito solidária, eu participo do Dia da Consciência Negra todo ano, eles nem sabem quem eu sou, mas eu estou lá, né? A gente sabe que o Brasil foi um país, fazer um rodeio aqui, tá? Mas essa associação entre pessoas de pele negra, pessoas pobres e pessoas, talvez, perigosas, né, se faz a partir de uma injustiça lá atrás, que foi depois da escravidão, que já foi, não dá nem para chamar de justiça, tem que chamar de barbárie, né, a escravidão. Quando acaba a escravidão, ela não oferece a Lei Áurea, é Lei Áurea, né? Estou fazendo confusão. A Lei Áurea não oferece nenhuma reparação para quem ficou escravizado durante a vida inteira, às vezes, ou durante muitos anos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns países do Sul, quando acabou a escravidão, os escravos, não é no país inteiro, tá? Mas os escravos libertos ganharam, para começar a vida, um pedaço de terra e um animal de tração. Tinha um livro na casa dos meus pais, quando eu era criança, chamado Dois Alqueires, ou Três Alqueires e uma Vaca. Eu achava um nome engraçado, mas era criança, não peguei para ler. Só, sei lá, 20 anos mais tarde, eu vim entender que os Três Alqueires e uma Vaca era aquilo que os ex-escravos tinham ganho, né? Aqui no Brasil, quem foi liberto não teve nenhuma reparação. Quer dizer, os caras vêm da África, em navio negreiro, um monte morre pelo caminho, passam fome, levam chicotada, trabalham que nem uns camelos, e quando acaba a escravidão, tchau, cara, se vira, né? Resultado, 2 resultados. Um, do qual eu sou muito aficionada, que eu vou contar um episódio pequeno, no Rio, os escravos libertos que não tinham, os ex-escravos, né, que não tinham trabalho, ficavam na Pedra do Sal, no Cais do Porto, esperando os carregamentos de sal para ganhar algum dinheirinho. Iam lá nos navios, pegavam nas costas, né, estavam acostumados com o trabalho duro, e levavam os carregamentos de sal. Enquanto eles esperavam,
eles tocavam suas músicas. Ali nasceu o samba. Uhum. Eu já fui lá, já fui ouvir a roda de samba da Pedra de Sal, porque eu sou muito aficionada da história do samba. Então, ali nasceu o samba. Ao mesmo tempo, continuaram ao Deus dará, quer dizer, dependendo desses tipos de coisa. Ter um lugar ali onde eles podiam carregar, quer dizer, continuar um trabalho tão pesado quanto o trabalho escravo, etc. Não é? Então, claro que provavelmente alguns escravizados assaltaram, né? Morrendo de fome, eu não sei, não tem a história toda disso. Mas criou-se uma associação entre a cor da pele e o indesejável, o perigoso. Eu escrevi um texto sobre preconceito de cor, eu não lembro para onde agora, e eu escrevi o seguinte: quando eu estou à noite na rua, numa calçada, e vem uma pessoa negra, instintivamente, por alguma coisa que está... eu tenderia a atravessar a rua. Assim, como quem finge que está procurando um endereço, e eu faço questão de não atravessar. Quer dizer, eu prefiro correr o risco, eventualmente, porque eu nunca fui assaltada. Eu fui assaltada algumas vezes, e nunca por uma pessoa negra, por acaso. Mas então não tem nenhum motivo para achar que são mais perigosos do que os brancos. Enfim. Então eu faço questão de não atravessar a rua. E eu acho que todos nós devemos estar atentos a essas coisas, porque essas pequenas coisas machucam muito. Né? Machucam muito. Eu não sei, acho que eu me perdi na sua pergunta, fui fazendo... Não, tá ótimo. É que a questão, evidentemente que a gente precisaria de muito mais tempo para isso, mas a questão é que há uma briga hoje muito grande, discursiva, por algumas questões em que o lugar de fala que eu reconheço e acho ele legítimo transforma-se em exclusividade de fala. E eu acho que aí eu acho que é o grande problema que nós temos quando isso beira a exclusividade de fala. E aí é evidente que a repercussão em cima da sua fala para o Leandro Demore foi por causa disso aí, e eu tive o cuidado de ler seu texto de novo para ter a certeza do que estava sendo colocado. Mas eu quero aproveitar... texto com Demore. Não, você foi ler O Lugar de Cálice. Sim, fui ler O Lugar de Cálice para ver o que esse pessoal está fazendo, porque eles estavam compartilhando o seu texto, e aí eu vi que nos comentários que estavam fazendo sobre a sua fala para o Demore, mas compartilhando o seu texto, me levaram a entender uma coisa: a grande maioria das pessoas que estavam ali lhe atacando e compartilhando o seu texto não leram aquele texto. Pode ser. Não leram o texto, é evidente que não leram, ou leram apenas um parágrafo em que a senhora fala, por exemplo, do seu avô, e ainda assim não leram tudo que a senhora fala do seu avô. Mas claro, agora eu lembrei, porque uma das coisas que... Eu não fui procurar o que estavam falando de mim, tá? Eu não fui procurar, porque eu acho que a responsabilidade é de quem está falando. Eu não quero botar lenha nessa fogueira, eu não quero sair divulgando, olha que absurdo. Não procurei. Mas alguém falou que fala do meu avô. E o mais engraçado é que no texto em que eu falo do meu avô, que eu não lembro mais qual texto foi, eu digo exatamente assim: para mim era um doce avô, mas eu não sabia que ele era genista. Depois eu fui entender o que isso tinha a ver com o hitlerismo, com os campos de concentração, que é a ideia da boa raça, da raça pura. Eu justamente falo isso, quer dizer, eu não tive nenhuma influência desse avô nesse aspecto. Inclusive, porque felizmente a minha avó, que era uma figura adorável, aliás, eu devo dizer para vocês que eu tenho um livro lançado, eu ajudei a compor um livro lançado pela editora Chão, que se chama Eunice, que é o nome da minha avó, onde tem os diários dela, que são muito bons. Ela era muito perspicaz, ela quase não teve estudo, ela estudou até o final do primário, enfim, mas ela era muito inteligente. Mas isso é só como é que chama, um merchandising. Mas essa minha avó, que era casada com ele e gostava dele, mas ela ficava muito chateada quando ele começava a dizer essas coisas, né? Uma vez eu levei um amigo em casa, eles moravam durante um tempo no fundo da minha casa. Meu pai, eles não prestaram dinheiro para meu pai comprar um terreno para fazer uma casa, e meu pai também construiu uma casa para eles no fundo do terreno. Então eu visitava muito eles. Uma vez veio um amigo que eles viram entrar. O meu avô perguntou: é judeu? Mas perguntou assim, com preocupação, entendeu? Eu não sabia. Depois eu fiquei sabendo, perguntei para esse amigo: você tem de família judaica? Meu avô percebeu. Não contei, né?
Mas certamente ele falou isso com muita preocupação, com muita... Como assim? Ela tem um amigo judeu, sabe assim? Então, felizmente, como minha avó não dava muita bola, meu pai não dava muita bola, meu pai, filho dele, ele não nos influenciou, nenhum dos irmãos, nem a mim, nem a nenhum dos irmãos. Mas, enfim, a gente não é responsável pela nossa ancestralidade, não é? Eu poderia ter tido um antepassado torturador, claro, enfim. Claro. Eu queria lhe perguntar, saindo um pouco da questão da negritude e também da questão do movimento LGBT, que é mais, pegar na questão de gênero exclusivamente e de fazer uma provocação para a gente chegar até um consenso. A pauta do aborto, por exemplo, o homem pode falar da pauta do aborto, mas a decisão é uma exclusividade da mulher, ou nem a fala lhe é permitida a partir desse conceito de lugar de cálice? Olha, eu não conheço casos assim, não é? Primeiro você falou uma coisa do LGBTQIA+, tomara que outra hora eu fale, que eu gosto muito de ir na parada gay. Eu falei da parada do movimento negro, mas a parada gay é uma farra, né? Sim. Acho que não é à toa esse nome gay, né? Que são pessoas que gostam da alegria. Devem sofrer muito e devem sofrer, inclusive, as surras em alguns lugares mais desprotegidos, etc.